Efésios capítulo 2, 2 versos. Verso 8 e verso 9. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu tenho a impressão, para algumas pessoas, quando nós falamos que vamos falar sobre a reforma protestante, elas têm a sensação como se nós fôssemos assoprar, tirar poeira dos livros velhos e falar de coisa antiga, de coisa ultrapassada. Mas nós entendemos que a reforma protestante foi um dos grandes acontecimentos na história onde Deus agiu de maneira direta. Mais do que exaltar, do que idolatrar algum reformador, o que nós queremos é meditar sobre a pureza que foi alcançada na reforma, a simplicidade da fé e sobre como nós também precisamos resgatar isso sempre. E inclusive, nessa introdução a título de resumo, foi uma das coisas que eu coloquei. Nós vamos nos lembrar de um dos pilares da reforma protestante, um dos lemas, pilares da reforma, que é Igreja Reformada sempre se reformando. Esse foi um dos pilares dos reformadores. E basicamente, quando nós ouvimos falar sobre reforma, eu usei aqui uma figura, talvez pobre, mas que ajuda a ilustrar, que algumas pessoas tendem a pensar em reforma, mais ou menos quando a gente resolve melhorar a casa da gente. De repente, sobra um dinheiro, você olha e fala assim: vou lá na marmoraria do Flávio, vou trocar agora as pedras aqui de casa, vou trocar os móveis, vou trocar o piso, vou dar uma reformada, uma repaginada, para a casa ficar com uma cara nova, moderna e bonita. Na verdade, esse é um sentido de reforma, mas que não é o sentido que nós estamos abordando e, obviamente, que foi abordado ao longo dos séculos. Nós entendemos que reforma, nesse contexto, tem o sentido de tornar a forma, de trazer de volta a essência. Talvez, eu falei a figura é pobre, mas talvez ajude a pensar. Imagine a figura da casa, é como se o piso estivesse quebrado, danificado, as paredes estão manchadas. E mais do que fazer uma mudança para colocar as coisas diferentes, você vai dar uma tinta para voltar à cor original. Vai substituir aquela pedra quebrada. Não sei como é que é aqui em Maringá, mas em Belo Horizonte tem uma loja chamada Cemitério dos Azulejos. E aí, de repente, aquele que você já comprou há muito tempo que não acha mais, você vai lá no cemitério, paga uma fortuna, substitui a pedra e a sua casa volta a ter a mesma forma. Esse é o sentido. Enquanto nós então falamos sobre igreja reformada sempre se reformando, é esse o sentido que nós estamos trazendo. Essa é uma expressão latina que ficou popularizada por Calbart. Alguns dizem que Calbart se inspirou em Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona para usar essa expressão. No entanto, há uma outra tradição que atribui essa frase a um teólogo holandês chamado Gisbertus Voetius. Eu acho que é mais provável que seja desse segundo personagem, por todo o contexto. E essa então é uma expressão que tem o seguinte sentido, o seguinte motivo, o seguinte propósito. Se você der uma olhada em tela comigo, você vai ver. Há uma pecaminosidade inerente ao ser humano, uma tendência resultante então das coisas fluírem da ordem para o caos. Nós entendemos que por causa da queda, mesmo quando nós organizamos as coisas, elas tendem a fluir novamente da ordem para o caos. Por exemplo, você experimenta isso lá na sua casa. Você separa um dia para fazer uma faxina. Você dá aquela faxina, deixa a sua casa em ordem, linda, cheirosa, bonita. Se tiver crianças como eu, que tenho 3, não vou dizer que no outro dia não. No mesmo dia, quando as crianças chegam da escola, as coisas já começam a voltar a estar um caos novamente. E nós precisamos sempre de um esforço para trazer as coisas do caos de volta à ordem. Ainda que a figura da casa seja mais comum, mais simples, mas essa é a realidade acerca da vida que nós entendemos à luz da palavra de Deus a partir da queda. O que mais que nós precisamos destacar? A própria Bíblia vai mostrar um exemplo de uma das grandes igrejas do Novo Testamento falando sobre isso. Aliás, a igreja para quem Paulo escreveu a epístola que nós acabamos de ler. Se você der uma olhada lá em Apocalipse,
Jesus Cristo envia cartas às igrejas, e uma delas é Éfeso. E o que é que Jesus diz para a igreja de Éfeso? Olha lá que interessante. Contudo, tenho contra vocês uma queixa. Vocês abandonaram, ou você abandonou, o amor que tinha no princípio. Ou seja, Éfeso começou muito bem, mas as coisas fluíram da ordem para o caos. E agora, Jesus está exortando a sua igreja para que ela lembre-se de onde caiu e volte à forma original. Então tem tudo a ver com esse contexto que nós estamos trazendo. Das 7 igrejas, que eram igrejas reais do Apocalipse, apenas uma igreja não recebe de Jesus repreensão. Ou seja, é natural que a igreja precise cotidianamente ser relembrada daquilo que é elementar, fundamental e importante acerca da nossa fé. Então nós começamos a apresentar os 5 solas, como os 5 pilares da Reforma Protestante. Explicamos que eles não são, com esse termo, oriundos de Lutero, de Calvino, de nenhum deles, mas estavam na teologia, nos ensinos, na maneira como eles entenderam a palavra de Deus, e foram então catalogados ao longo do tempo, e que resumem essa teologia da Reforma. O primeiro deles eu apresentei na semana retrasada, foi o Sola Scriptura, ou somente a Escritura. O período do contexto da Reforma era um período onde a Bíblia tinha sido relegada a segundo plano. A tradição da igreja havia tomado a preeminência, a importância maior na vida da igreja. Então, o que a tradição dizia tinha mais peso do que a Bíblia. E muitas vezes a tradição da igreja contradizia as Escrituras. Na minha opinião, ainda que haja algum valor na tradição, ainda que a tese equivocada da época de que a tradição é superior à Escritura fosse verdadeira, na medida em que essa tradição invalida a Escritura, ela invalida a própria tradição, que outorgou a Escritura segundo a perspectiva deles. E o que eu apresentei aqui? Primeiro, texto clássico. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, como disse o apóstolo Paulo. Paulo não coloca a tradição. Paulo coloca de maneira muito clara a Escritura como a única regra de fé e de prática para o cristão. E eu resumi aqui, mostrando então o que a Bíblia fala acerca de si mesmo. Primeiro, que ela é a verdade. Então nós defendemos a veracidade das Escrituras. Nós mostramos que a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de tradição ou de qualquer outra revelação humana, de nenhum anjo trazendo um novo evangelho. Tudo se resume na Escritura que já foi revelada. Nós falamos acerca da inerrância. Nós mostramos que a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. Nós mostramos ainda a perspicuidade. Teve gente que depois brincou comigo e falou: vocês gostam de uma palavra difícil? Aí eu disse: na verdade não sou eu que gosto, isso é dos teólogos lá da época. E que tem uma palavra mais simples, que traz um sentido parecido, perspicaz. A origem da palavra, o termo é o mesmo. A perspicuidade é a ideia de que a Bíblia é clara o suficiente. Qualquer crente pode se achegar às Escrituras e ler e compreender aquilo que é o básico necessário para que ele creia em Deus, para que ele creia em Jesus Cristo e para que ele viva uma vida que glorifica a Deus. A Bíblia defende a sua simplicidade, a sua clareza, a sua perspicuidade. E basicamente eu terminei mostrando, deixa eu só pular para eu conseguir ler mais de perto, que isso aqui é uma frase minha, tá? A ideia romanista de que a tradição precede a revelação não é verdade. E eu vou te provar por quê. Deus se revelou no Antigo Testamento, primeiramente a Abraão e a Moisés, quando não havia igreja, instituição ainda. Ou seja, nenhuma tradição religiosa solidificada. Então, quando ainda não havia tradição, o que é que Deus fez? Deus se revelou a Abraão. Mais à frente, Deus se revela a Moisés. É Moisés quem escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. A nossa fé, ela vem de uma tradição judaica, de uma revelação dada aos hebreus. Ou seja, a ideia de revelação preceder a tradição não é novidade. Ela vem desde o Antigo Testamento. E nós então simplesmente retornamos à origem da nossa fé. Em segundo lugar, nós ouvimos o Daniel aqui, nosso irmão Daniel, falando semana passada acerca dos solos cristos. Esse é o segundo pilar
da Reforma Protestante, que significa salvação somente em Cristo. Basicamente, eu trouxe um texto aqui já na IPVO, pregando em outro contexto, Colossenses 1, 13 a 19, nós não vamos ler agora, mas é um texto clássico, conhecido como o texto mais cristológico do Novo Testamento, que basicamente nos afirma e nos ensina estas verdades. Primeiro, a singularidade de Cristo. O que isso significa? Isso significa, em primeiro lugar, que Jesus Cristo é o único nome pelo qual podemos ser salvos. Então, não há outro nome, é só o nome de Jesus. Colossenses capítulo 1 mostra que Cristo é único, singular. Segunda coisa que ele nos mostra, a suficiência de Cristo. Ele oferece tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Ou seja, tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Jesus Cristo. Não é obra humana, é obra divina, que começa em Cristo e que nos alcança e nos transforma. Terceiro, eu mostrei que esse texto também nos ensina acerca da supremacia de Cristo. O que isso significa? Que Ele é soberano na nossa salvação. Cristo é supremo, Ele está acima de tudo. Nele, diz o texto, tudo subsiste. Ele governa todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós entendemos pelas Escrituras que Ele é soberano, inclusive, na nossa salvação. Então, mais uma reflexão aí para nós terminarmos, mostrando como que o Solus Christus teve um impacto direto na questão política. O que nós vivenciamos hoje, chamamos de democracia, tem uma herança na reforma. E tem uma herança não só na reforma, como nesse pilar da fé, de que somente Cristo, só Ele é soberano na nossa salvação e é soberano sobre todas as coisas. Olha o que disse João Calvino. Primeiro, a tirania política é vencida pelo conceito moderno de democracia. No entanto, a democracia é um conceito bíblico calvinista derivado do conceito de Solus Christus. Na verdade, isso aqui não é de Calvino, isso é meu, tá? De Calvino é o próximo. Nenhum homem deve ter poder absoluto. Foi o que disse João Calvino. Nenhum homem deve ter, em nenhuma esfera, poder absoluto. Nenhum político, nenhum religioso, nenhum magistrado, ninguém tem poder absoluto. Nós afirmamos que apenas Cristo é que detém todo o poder. Terceiro, nós falamos acerca da graça de Deus. Sola gratia, que significa somente a graça. Dois textos que nos elucidam essa verdade. O primeiro nós já lemos, que é Efésios 2, 8 e 9. E o segundo é Efésios 1, 7, que diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, basicamente, o que nós aprendemos acerca da graça de Deus nas Escrituras? Aprendemos primeiro que ela é imerecida. Nós não merecemos, pois somos pecadores. Deus não deu graça para quem era um pouco melhor do que os outros. Quando nós falamos sobre a eleição, uma das coisas que as pessoas tendem a perguntar: pastor, se é Deus que escolhe para a salvação, como diz as Escrituras, qual foi o critério de Deus? E a nossa resposta é: esse critério não compete a nós. Não é algo que Deus nos revelou. Deus escolhe entre pecadores. É como se fosse uma cesta, todas com pecadores no mesmo nível. E Deus, na sua soberana vontade, livre vontade, elege alguns para a salvação. Essa graça é imerecida. Nós vamos falar sobre a fé hoje. Vamos ver inclusive o lugar onde a fé se encontra na doutrina das Escrituras. Alguns, depois desse período da reforma, começaram a dizer que, na verdade, a salvação tinha participação humana, porque era o ser humano que cria. No entanto, a Bíblia nos afirma que o justo viverá pela fé, mas o texto ainda diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nem mesmo a fé é nossa. A fé é dada por Deus. E Deus dá a fé àqueles a quem Ele escolheu. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Então nós vimos primeiro que a graça é imerecida. Segundo, que a graça é escandalosa. Ela fere e destrói o senso de mérito do ser humano. Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade com essa doutrina? Justamente porque ela nos coloca na nossa condição real. A gente precisa reconhecer quem de fato nós somos.
A salvação é boa notícia, o evangelho é boa notícia, mas é uma boa notícia que começa com uma má notícia. Não existe evangelho, não existe boa notícia sem que primeiro eu receba uma péssima notícia. A notícia de que eu sou pecador, separado de Deus, inimigo de Deus, rebelde contra Deus e não posso fazer nada para que essa separação seja desfeita. Mas depois vem a boa notícia. A notícia de que Deus graciosamente escolheu em Cristo Jesus nos oferecer a sua salvação. Isso é um escândalo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1. Escândalo para aqueles que se perdem. Terceiro, ela é irresistível. Não violenta a vontade humana, mas torna a vontade humana capaz de escolher o bem que ela tanto necessita e almeja. Ou seja, quando nós falamos na graça irresistível, nós não estamos falando que Deus violenta a vontade humana. Mas a ideia é que a graça ela habilita o ser humano. É como se os seus olhos fossem curados para agora enxergar a realidade e enxergar diante de si a graça que Deus te deu. Então, nesse sentido, ela é irresistível. É como alguém que está morto de fome, extremamente necessitado e de repente percebe que está diante de um banquete. É impossível que ele não sacie a sua fome, que ele não se deleite naquilo que está posto diante dele. Assim é a realidade do pecador caído. Nós estamos na miséria da nossa condição caída. E quando Deus desvenda os nossos olhos pela graça, é impossível que alguém a rejeite. Nós entendemos isso à luz das Escrituras. Então, nós caminhamos agora para o nosso quarto pilar da fé reformada. O quarto pilar da reforma protestante é sola fide, ou seja, somente a fé. Então, quero trazer para você mais um texto, além daquele que nós lemos no início, que é Romanos 1:17, que diz o seguinte: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Além disso, nós temos o texto de Efésios 2:8, que nós já lemos. O que nós então queremos destacar aqui? Quando nós identificamos o quarto pilar da fé reformada como o somente a fé, o que a Bíblia está nos mostrando? A Bíblia está nos mostrando que não há nenhum mérito humano, nenhuma obra humana que conduza o homem para mais perto de Deus. Veja bem, nós não estamos dizendo com isso que o homem caído, o homem ímpio, o homem sem Deus, não possa realizar algum bem, não possa realizar alguma obra, mas que essa obra não tem valor meritório diante de Deus. Ou seja, o que nós estamos dizendo? Que após a queda, Deus poderia ter destruído a humanidade, mas Deus escolheu, pela sua longanimidade, permitir que o ser humano ainda habitasse na terra. Não apenas aqueles que ele iria salvar, mas aqueles que iriam se perder. E o que é que Deus faz? Deus conserva certa medida de graça sobre todos os seres humanos, para que nós não fizéssemos tudo aquilo que a nossa condição caída nos permitiria fazer. Deus oferece algumas coisas para todos os homens como expressão da sua graça. Por exemplo, o sol se levanta todo dia sobre justos e injustos. A terra dá o seu fruto para justos e injustos. Deus permite que o homem se deleite com a mulher que ele ama e se case. E o casamento não é exclusivo para os cristãos, é para justos e injustos. Deus dá inteligência ao homem, ele usa dessa inteligência para desenvolver, por exemplo, medicamentos, tratamentos médicos e tantas outras coisas que nós vemos sendo presentes na realidade do homem. E Deus permite que essas coisas sejam para justos e injustos. No entanto, existem algumas coisas que Deus reservou apenas para aqueles que ele escolheu. E como é que Deus então capacita aqueles que ele escolheu a serem salvos? Nós ouvimos que é pela graça, exclusivamente pela graça. A graça que vem com o anúncio de quem é Cristo, que vem através da proclamação da Escritura. Mas qual é o veículo que Deus traz tudo isso, que Deus traz essa graça? O veículo que Deus traz tudo isso é a fé. Deus então capacita o homem a crer.
É interessante, eu tenho lido um livro, fica aqui como indicação, um livro do Dr. Norman Geisler, chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É até uma boa indicação, se você quiser presentear algum amigo que você percebe que tem dificuldade com algumas questões relacionadas à fé, agnosticismo, ateísmo, e ele trata a questão, até onde eu não li o livro todo ainda, porque ele é bem grande, comecei tem uma semana, mas até onde eu já acompanhei, ele é muito respeitoso no trato. É algo, de fato, muito bem elaborado e muito bem embasado nas Escrituras. E é interessante como ele vai mostrando que é muito mais difícil você crê, por exemplo, que o mundo veio à existência do nada. Você crê que uma realidade tão complexa como é o corpo humano, o ser humano, a realidade do mundo atual, como as coisas se sustentam, você entender que isso tudo acontece como fruto do acaso, é necessário ter muito mais fé para isso. Mas perceba, uma fé de outro tipo. O que acontece é que o homem caído, ele foi cegado, é isso que a Bíblia diz, para a realidade de Deus. Como é que ele pode enxergar então agora a realidade de Deus? Recebendo fé da parte de Deus. É isso que diz esse quarto sola. Vamos seguir então? Qual foi a posição da Igreja Católica Apostólica Romana no Concílio de Trento, em 1547, na Contra-Reforma, período posterior à Reforma? Nós estamos falando aí de 30 anos depois da Reforma. Veja o que a Igreja Católica disse. A Igreja Católica disse o seguinte: se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema, ou seja maldito. Perceba, é a posição da Igreja Católica. Nós não é daqui para lá, percebe? É de lá para cá. Quando Lutero diz, é o que a Bíblia diz, está muito claro. Perceba a perspicuidade das Escrituras. O justo viverá por fé. Está muito claro o verso. A Igreja Católica então se levanta, se reúne no concílio da Contra-Reforma e toma essa decisão de chamar de maldito qualquer pessoa que dissesse que o justo viverá pela fé. Ou seja, a Igreja toma uma posição formal contra as Escrituras. E dizemos isso, viu? Tempos de tolerância pós-moderna, dizemos isso com muito respeito. Talvez até algum visitante tenha algum histórico católico, alguém que nos ouve de casa. Nós entendemos que tolerância é nós respeitarmos as pessoas da maneira como elas são, com aquilo que elas creem. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos liberdade de anunciar aquilo que nós cremos, ainda mais dentro das nossas igrejas. E nós entendemos pela Escritura que foi esse tipo de decisão que formalizou a posição da Igreja Católica Apostólica Romana contrária às Escrituras. Eu não disse aqui na semana retrasada, estava no script, mas acabei não dizendo. Mas uma das coisas que eu ia dizer é que a reforma protestante foi boa, inclusive, para o catolicismo. Você sabia disso? Você quer um exemplo de como a reforma protestante foi boa para os católicos? Hoje, se você encontrar com um católico, ou se você for a uma missa, você vai perceber que muitos católicos estarão com sua Bíblia aberta na língua própria, no vernáculo, na língua que eles conseguem compreender. Isso é fruto da reforma. Até a reforma, a Igreja Católica não permitia que os católicos lessem a Bíblia na própria língua. Perceba, fruto da reforma, que trouxe benefício até mesmo para a fé católica. A fé católica que num primeiro momento chama de anátema, deixa eu te dizer qual é a posição católica hoje. A posição católica hoje, por exemplo, se você é um evangélico e de repente você, por algum motivo, que a gente às vezes daqui não compreende, mas uma decisão sua, resolve se casar com um católico numa igreja católica. Você sabia que eles consideram o seu batismo válido? Se você é membro de uma igreja presbiteriana? A posição da Igreja Católica de lá para cá se tornou uma posição muito mais moderada, percebendo que em muitas questões que foram apresentadas, eles estavam errados. Quiséramos nós que tudo isso acontecesse lá e que muito mais acontecesse não lá na reforma, mas ainda nos nossos dias. Que Deus abençoe. Quem sabe o Senhor pode abrir os olhos de muitos ainda para perceber aquilo que está, digamos,
agregado à fé e que não é segundo a vontade de Deus. Essa é a posição, então, formal da Igreja Católica. Então, de maneira breve e objetiva, eu quero resumir para você alguns pontos acerca do somente a fé, do sola fide. Primeiro, o que é a fé? Perceba, a Bíblia diz para nós lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1, o seguinte, eu coloquei inclusive 2 traduções para facilitar a sua compreensão. Na nossa, que nós usamos aqui na igreja, Revista Atualizada, está assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma outra versão que nós gostamos muito, a nova versão transformadora, a NVT, coloca da seguinte forma: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, o que é a fé? Podemos pontuar a partir desse texto que a fé é, primeiro, uma certeza. Fé tem a ver com convicção, não tem a ver com crendice. Existe um conceito de fé que nós diríamos é um outro significado, um outro sentido. Não é o sentido que as Escrituras dão para a fé. É uma fé comum, que é baseada na crendice, que é baseada na superstição, ou, como infelizmente acontece dentro de muitas igrejas evangélicas hoje, na confissão positiva. Então tem gente que diz, por exemplo, se você está doente, não diga que você está doente. Você tem que declarar a cura. Isso, na verdade, não é a fé das Escrituras. Isso é uma versão evangélica da superstição que nós encontramos no período anterior à Reforma. A fé, segundo as Escrituras, irmãos, é certeza. Ora, eu só posso ter certeza daquilo que Deus me revelou de maneira clara e objetiva na sua palavra. No entanto, se Deus revelou, o meu coração encontra paz e segurança em crer como certo aquilo que Deus diz na sua palavra. Segundo, fé significa pressuposto. O que é um pressuposto? Quero trazer para você 3 visões acerca da fé, que ainda são muito presentes no nosso dia, que talvez vão te ajudar a enxergar essa realidade. A primeira escola de lidar com essas questões é chamada de evidencialismo. Talvez escolas apologéticas é o termo formal, mas na apologética eles vão trabalhar com 5 escolas. Eu resumi aqui em 3 e troquei os termos, inclusive, um deles para ficar mais simples. Primeira maneira como algumas pessoas se relacionam com a fé, nós poderíamos chamar de evidencialismo. O que é isso? Se baseia na razão e ignora tudo que é metafísico e empírico. Ou seja, é aquela pessoa que diz crer em Deus, diz crer nas Escrituras, mas primeiro ele precisa ter as evidências. Primeiro ele precisa das provas. E ele está o tempo inteiro tentando provar e mostrando, está vendo, a Bíblia tem razão, e às vezes forçando o texto bíblico para aquilo que a Bíblia não tem a intenção de ser. Por exemplo, a Bíblia não tem intenção de ser um livro de ciência e esgotar a biologia, esgotar todas as coisas da geologia e da ciência. A Bíblia não se propõe a isso. A posição dos reformados era de que a Bíblia não se propõe a isso. E de repente a pessoa vai tentando rebolar para explicar alguma coisa que a Bíblia nem está preocupada em explicar. Perceba, Deus usou homens comuns no seu tempo que receberam a revelação de Deus e escreveram segundo a compreensão que tinham do seu tempo. Então há uma passagem, por exemplo, em que a Bíblia diz que o sol parou para que a guerra pudesse ser completada. Ah, pastor, a Bíblia então está errada? Não, na perspectiva do autor ele está certo. Em que sentido? Não que a terra girava, que o sol girava em torno da terra e o sol parou. Essa era a perspectiva dele. Mas no sentido que de fato houve uma mudança naquele dia, de tal maneira que aquele dia se prolongou. A perspectiva do autor é uma. E a Bíblia está transmitindo essa perspectiva do Deus que permitiu que o sol não se pusesse, que não escurecesse, para que ele conseguisse completar a jornada de um dia, fruto da sua oração. Olha que bonito, irmãos. Então perceba, nós não temos a necessidade de provar todas as coisas, ainda que nós não tenhamos medo e julguemos as provas boas. Na medida em que as provas são encontradas, nós celebramos, mas não partimos da evidência, não partimos das provas das Escrituras. A segunda escola nós chamamos de subjetivismo. O que é o subjetivismo? Se baseia na experiência e ignora tudo que é lógico ou científico.
A primeira escola, então, é racionalista. Ela parte da razão e ela supervaloriza de maneira equivocada a razão. A segunda escola agora ignora a razão, não quer nem saber da razão, mas ela parte do subjetivo, do sentimento, parte da experiência, parte daquilo que eu experimentei. Então, de repente, a pessoa, e talvez você vai entender muito do cenário evangélico atual, ela entende que teve uma experiência transcendental, mística com Deus. Pode contrariar as escrituras, mas não tem problema, para ela é verdade, porque o que vale é a experiência. E você ouve, por exemplo, como eu escutei a história de um pastor. Esse pastor foi visitar uma igreja, chegou para visitar essa igreja e diz ele que não sabe dizer porquê, mas naquele mês ele resolveu, ele não era o pastor titular da igreja, ele resolveu pedir um extrato de dízimo na igreja e colocou dentro da Bíblia. Quando ele chega na igreja que ele ia visitar, de repente uma irmã se levanta e começa a entregar uma profecia. E a profecia era de que o pastor visitante era infiel nos dízimos. E ele então abriu a sua Bíblia, tirou o extrato do dízimo e entregou para o pastor da igreja e falou: tem alguma coisa errada. Isso no meio do culto, irmãos. Olha que coisa estranha. E de repente o pastor da igreja confrontou a irmã publicamente. Olha que cena, que difícil até de imaginar para nós às vezes. E a irmã virou para o pastor e disse: pastor, me perdoe, é a primeira vez que Deus me usa para falar mentira. Perceba. E eu estou usando isso aqui, gente, eu não sei você, mas eu fico às vezes com pena da simplicidade com que a pessoa se relaciona com a fé, de maneira equivocada, subjetiva, colocando a experiência mística acima daquilo que a própria palavra diz que é a fé. Fé não é isso, irmãos. E o que nós então trazemos como terceira e última escola, que é aquela que nós entendemos, que resume a fé a partir das Escrituras? Nós chamamos de pressuposicionalismo. Se baseia na fé, buscando compreender logicamente o que crê. Não nega o metafísico, mas não parte do conhecimento empírico, mas da revelação divina. Deixa eu resumir isso aqui. O que isso significa? Que a fé é dada por Deus. E na medida que nós recebemos a fé de Deus, nós cremos, mesmo que nós não compreendamos todas as coisas. Mas nós não temos medo de compreender, nós não fugimos de compreender, nós buscamos compreender. E na medida que nós compreendemos e identificamos evidências, ou temos experiências com Deus que são segundo a Escritura, o que nós dizemos? Louvado seja Deus, porque elas agregam aquilo que eu recebi de Deus. Mas de onde é que tudo parte? Da fé que eu recebi. Então nós estamos falando sobre a origem da fé. E o que é que nós então descobrimos? Que a fé nos foi dada graciosamente por Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tem uma outra versão, mas essa eu vou pular. Qual que é o problema? Os primeiros grupos que surgem a partir dali: o arminianismo, o semipelagianismo, que começa a trazer um entendimento parecido. Aliás, o arminianismo é uma versão protestante do semipelagianismo, que era católico, que tinha embate com o agostinianismo, que era esse entendimento da obra de Deus na salvação. O arminianismo vai dizer o seguinte: não, Deus salva aqueles que têm fé. Deus, na sua presciência, Ele consegue enxergar antes de todas as coisas quem vai crer. E porque Deus enxerga quem vai crer, Deus elege. Então é interessante isso, nem os arminianos negam a predestinação. Os evangélicos, muitos brasileiros atualmente negam. E eu tenho dificuldade de entender como que leem textos como alguns das escrituras que usam exatamente esse termo. Os arminianos entendem e interpretam de outra forma. Mas o problema que ainda permanece no arminianismo é que, ainda que Deus, na sua presciência, veja aqueles que irão crer, qual é a origem da fé? A Bíblia já nos mostrou. A origem da fé é o próprio Deus. O justo viverá por fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Terceiro, qual é o propósito da fé? O propósito da fé nós vamos apresentar nesse texto de maneira rápida, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá por fé. Perceba, o propósito da fé, resumido em uma frase de Agostinho de Hipona, ou conhecido também como Santo Agostinho: eu creio para que eu possa compreender.
Perceba que beleza nós encontramos como propósito da fé. O propósito da fé é transmitir aos crentes os benefícios da sua justificação. Nós somos justificados graciosamente em Cristo Jesus. Mas como é que essa justificação é transmitida, os seus benefícios aos crentes? Através da fé. Primeiro, o perdão dos nossos pecados. Nós somos habilitados a crer nessa verdade. Fomos perdoados por Deus todos os pecados, como diz o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Usei uma figura aqui que explica, que ajuda aqueles que fazem como questionamento o seguinte: se é Deus quem elege e se os eleitos não podem perder a sua salvação, essas pessoas então podem viver de qualquer maneira? Nós entendemos que não. Aqueles que pensam assim e vivem assim, na verdade ainda não entenderam a realidade da salvação, ainda não receberam essa fé. E eu usei aqui uma figura interessante, vou resumir. O pai vai treinar o filho e de repente ele coloca o filho na marca do pênalti. E ele explica para o filho como é que bate na bola, o jeito certo de bater, a posição certa do pé, a força que ele precisa colocar, de preferência tentar acertar a bochecha da bola. É assim que o pessoal fala no futebol. E o menino treina, chega o dia do jogo. No meio do jogo acontece um pênalti, o treinador põe o filho para bater. Perceba, aquele que não sabe que é amado pelo pai, e essa é a relação, é a realidade do mundo ímpio, do mundo caído. O filho que não sabe que é amado pelo pai, ele vai para a marca do pênalti morrendo de medo. Porque ele acha que se ele errar o pênalti, o pai não vai amar ele mais. Mas o filho que sabe que é amado pelo pai, ele vai para a marca do pênalti sem medo algum, mas com um desejo. O desejo é agradar o pai. Então ele vai bater o pênalti da melhor maneira possível, porque ele quer agradar o pai que tanto ama. Mas perceba, ele sabe que se ele errar o pênalti, está tudo bem. O pai não vai deixar de amá-lo. Mas porque ele sabe o tamanho do amor do pai, ele não vai para a marca do pênalti de qualquer jeito. Ele vai dar o seu melhor, porque ele quer agradar ao pai. Perceba, nós somos perdoados, independente de qualquer coisa. Mas se nós de fato entendemos isso, nós viveremos desejando vencer o pecado em todas as suas esferas, para a glória de Deus. Segundo, a aceitação do pecador como justo aos olhos de Deus. O que isso significa? Que nós então somos declarados justos diante de Deus. Nós chamamos isso de imputação. Deus imputa a justiça ao homem caído. Nós não estamos dizendo que Deus implanta. Perceba, a ideia de implantar justiça seria tornar justo aquele que não é. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que apesar de sermos pecadores, nós somos declarados justos. Deus não diz o seguinte: olha, vocês são pecadores, mas eu resolvi que ninguém precisa pagar. Não, não é isso que ele diz. Ele diz: vocês são pecadores e alguém tem que pagar. É muito vil o pecado de vocês e alguém precisa pagar. Mas o que Deus faz? Ele mesmo paga. Ele provê em Cristo Jesus alguém para pagar. E depois o que ele diz? Ele diz ao pecador: a sua dívida foi quitada. Você está liberado. Eu te declaro justo, justificado por meio das obras daquele que pagou no seu lugar. É bonito isso, né, irmãos? E como é que nós entendemos isso? Como é que nós compreendemos isso? Como é que nós nos apropriamos disso? Por meio da fé. Deixa eu correr. Propósito da fé, expresso nas Escrituras, isso que nós acabamos de dizer. Primeiro, em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É nesse sentido, não de implantação, mas de imputação. Esse é o sentido. Segundo, Romanos 5:19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos
justos. Qual é então o resultado da fé? O que é que a fé faz comigo? Tiago, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E o verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. E aí vai aparecer uma outra versão aí para você. Mas eu vou saltar também. O que nós estamos vendo então nesse texto? O resultado da fé. Perceba, nós entendemos qual é o lugar das boas obras. As boas obras não antecedem a fé para gerar mérito diante de Deus, mas elas acompanham a fé. Nós entendemos qual é o lugar da obediência. Eu não obedeço para ser aceito por Deus, mas porque o meu Pai me ama e me aceita, eu agora obedeço para a glória desse Pai, para a alegria desse Pai. Esse é o lugar da obediência na vida cristã. E é tão bonito, irmãos, que esse texto agora, finalmente, vai nos mostrar um resultado maravilhoso da fé. Perceba o contexto, talvez você nunca tenha percebido isso. Lucas capítulo 17, verso 3 a 6 diz assim: Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Perceba, olha o contexto do texto. Jesus diz para os seus discípulos que se eles tivessem uma fé pequena como um grão de mostarda, eles diriam para o monte se precipitaria no mar. Qual é o contexto? O contexto é o contexto do perdão. Jesus fala sobre perdoar o seu próximo, o seu irmão. E quando ele fala sobre isso, o que os discípulos respondem? Senhor, aumenta a fé. Eu não tenho fé suficiente para perdoar desse jeito, não. E o que Jesus diz? Realmente, se vocês tivessem fé, vocês tinham a capacidade até de jogar um monte no meio do mar. Quem sabe esse monte de amargura que vocês estão carregando, vocês não podem afogar eles nas águas do perdão. Mas vocês escolhem viver amargurados. Ao contrário, irmãos, aquele que é habilitado pela fé, perceba que é um contexto onde os discípulos ouviram, inclusive Pedro ouve de Jesus, Pedro, quando te converteres. Mas aquele que é habilitado pela fé, recebe de Deus a graça de perdoar, mesmo aqueles pecados, aqueles erros que parecem imperdoáveis. Pastor, eu não consigo perdoar. Me desculpe, meu irmão. Seu problema não é comigo. E o seu problema é de fé. É isso que a Bíblia nos diz. Mas se você entendeu essa fé, se você recebeu essa fé, você é habilitado a perdoar quem quer que seja. Sabe por quê? Porque você reconhece que a sua dívida com Deus era infinitamente maior do que qualquer pessoa pode te dever. E Ele te perdoou. Se você entende o que isso significa, o perdão não é uma opção. O perdão é uma realidade na sua vida. A fé te habilita a perdoar. Por último, o objetivo final da fé, primordial, qual é? 1 Pedro 1, 8 e 9, eu não vou ler esse texto, mas Pedro vai dizer que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Ah, pastor, eu tenho muita fé. Quando eu peço a Deus, eu creio e acontece. Tem muita gente que atribui a fé ao milagre. Existe um contexto em que a fé está ligada ao milagre, mas guarde isso. Teve gente que teve fé para ser curada e receber milagre. E nem por isso, se tornou um discípulo de Jesus. 10 leprosos. Senhor! Jesus diz para eles, vão de encontro ao sacerdote. Os 10 creram na palavra de Jesus. Os 10 foram. E o que aconteceu com eles? Os 10 foram curados. Mas quantos voltaram? Só um. Voltou dando glória a Deus. E ajoelhou diante de Jesus. Porque esse recebeu mais do que a fé para crer no milagre. Ele recebeu a fé salvadora. Esse é o propósito, o objetivo primordial
da fé. Amém, meu irmão? E nós vamos terminar, eu te prometo que eu vou correr aqui agora, falando acerca do último sola. O soli deu glória, que significa somente a Deus a glória. Eu vou inclusive chegar aqui para o lado, para conseguir acompanhar mais rápido até do que passando. Quero apenas deixar um verso com você. Evangelho de João, capítulo 17, verso 1 ao 5. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é que Cristo morreu? Não precisa responder não, só pensa. Provavelmente você seria tentado a responder da seguinte forma: Cristo morreu para nos salvar. E eu quero te dizer que esse é um propósito secundário. Você sabia disso? Esse não é o propósito principal pelo qual Cristo encarnou, pelo qual Cristo fez tudo o que fez, morreu, foi crucificado e ressuscitou. Sabe qual é o propósito principal pelo qual Cristo morreu? Leia comigo João 17, verso 1 em diante. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Sabe qual foi o principal propósito pelo qual Cristo morreu? Para a glória de Deus. É interessante como algo óbvio às vezes parece tão distante, não é? Primeiro propósito foi a glória de Deus. O segundo propósito, salvar pecadores. Talvez isso aqui já resuma e te faça entender o sentido do soli deu glória. O que os reformadores afirmaram a partir das Escrituras, tem uma pá de texto que a gente poderia ler aqui. É que Deus é digno de receber toda a glória. Sabe por que nós nos casamos? Não é para ser feliz. Não é para fazer o outro feliz. O cristão se casa para a glória de Deus. Sabe por que o cristão trabalha? Não é para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Não é para agradar o chefe. Ele trabalha para a glória de Deus. Sabe por que a gente sai de casa e vem para a igreja? Não é porque se eu não vier o pastor vai me chamar a atenção. E pelo menos eu não costumo ser desses não. A gente vem para a igreja, se reunir como igreja para a glória de Deus. Tudo, meu irmão, na vida do cristão precisa ter como alvo a glória de Deus. Isso muda tudo. Pastor, meu casamento não está legal. Vou me separar. A minha pergunta é: você vai se separar por quê? A resposta é para a glória de Deus? É óbvio que não. A resposta é porque eu não estou feliz. Porque eu não estou realizado. Pastor, eu vou deixar o ministério. O Senhor me chamou, me vocacionou, mas eu estou cansado, não quero mais. A pergunta é: você vai deixar para quê? É para a glória de Deus? Ou é por causa do seu conforto, do seu orgulho? Percebe como isso muda tudo? Tudo o que o cristão faz tem que ter como alvo primordial a glória de Deus. Vamos de maneira resumida ali ver? O que essa verdade ensina para a gente? Primeiro, ela confronta a idolatria. A palavra idolatria, ela herda de dois radicais gregos o seu sentido: eidolon mais latreia, onde eidolon seria melhor traduzido por corpo e latreia significando adoração. Neste sentido, representaria mais uma adoração às aparências corporais do que de imagens simplesmente. Ou seja, idolatria é tudo aquilo, e não apenas as imagens, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que toma o lugar da glória de Deus. Tudo aquilo que é fonte de adoração que não seja o próprio Deus. Só lhe deu glória é a maneira como os reformadores afirmaram à luz das Escrituras, que toda idolatria é reprovada por Deus. Perceba como ela foi de encontro à idolatria encontrada até então no próprio catolicismo. E aliás, a realidade do homem caído em geral. Perceba, o costume ainda hoje é dizer o seguinte: a minha imagem é apenas para veneração. É apenas como uma foto, para que eu traga na memória, para que eu me lembre os atos, os feitos daquela pessoa.
A minha pergunta é: você já pediu alguma coisa para ela? Você já se ajoelhou aos pés dela? Porque geralmente é o que acontece. E são ambos expressões de culto. Se você fez isso, o que você praticou foi idolatria. É isso que a Bíblia afirma. Desde os seus primórdios. Por exemplo, está muito claro em Êxodo, capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há na terra. Não as adorarás, não lhes darás culto. Mas hoje nós inclusive temos uma idolatria mais sofisticada. Às vezes não tem uma imagem que a gente compra e coloca para se curvar. Mas às vezes a imagem é o nosso próprio eu. Nessa sociedade humanista ao extremo, onde as pessoas buscam a própria satisfação o tempo inteiro, na verdade o que elas estão fazendo é idolatria. Trocando a glória de Deus pela glória da criatura. Vamos terminar? A Bíblia mostra para nós que Deus criou o homem para adorar. A expressão homolitúrgicos é a ideia de que Deus colocou o germe de si, a semente da religião no coração do homem. O homem foi feito por Deus para adorar. O que acontece depois da queda? O homem muda o foco. Não é que ele deixa de adorar. Ele troca a adoração a Deus pela adoração à criatura. Perceba, até mesmo o ateísmo é um ato de adoração. É um ato de credo. O ateísmo e o agnosticismo, eles só existem a partir do teísmo. Não tem como falar em ateísmo sem o teísmo. O ateísmo é a oposição à ideia de Deus, que requer fé naquilo que eu não posso provar e que me faz viver de uma maneira que não glorifica a Deus, antes glorifica a mim mesmo. Perceba, um ato de idolatria. O propósito da nossa criação por Deus foi a sua glória. Os salvos vivem, portanto, visando dar glória a Deus com suas vidas em todas as coisas. Segundo, o só lhe deu glória vence a desesperança. Primeiro na salvação, contra o sinergismo na salvação. O sinergismo é essa ideia de que forças cooperam na salvação. Nós entendemos que a salvação é um ato monergista de Deus. Ou seja, há uma única força, é um ato divino. Significa que somente Deus opera a salvação no crente. Então nós vencemos a desesperança. Escute essa frase aqui. E eu vou agora ligar no 180 aqui por hora para a gente chegar no final. Ele criou um universo para espalhar a glória e a alegria que ele já tinha em si mesmo. Ele criou outros seres para transmitir o seu amor e a sua glória para eles, e para que estes o transmitissem de volta para ele, de modo que eles e nós pudessem entrar nesse grande processo, no círculo de amor e de glória e de alegria que ele já possuía. Deus não precisava do homem. Tira da cabeça esse conceito que você já viu aí, às vezes até pregador falando, que Deus de repente estava assim, muito solitário, muito insatisfeito. E ele fala assim, eu preciso muito de um amigo, eu preciso muito de um filho. E ele então cria o ser humano. Não, Deus não precisava. O Deus das Escrituras é pleno e satisfeito em si mesmo. Aliás, ele já tinha um filho na eternidade. A Bíblia nos afirma que Jesus Cristo é o eternamente criado pelo Pai. Mas Deus escolhe criar todas as coisas e o ser humano para a sua glória. E entre a sua glória está permitir que esses seres humanos desfrutassem de alegria, prazer, como ele mesmo tinha. Deus agora compartilha isso com os seres humanos. Só que esse prazer e essa alegria só é encontrado em Deus, de fato. O ser humano tenta experimentar versões piratas dessa realidade. E nisso ele não glorifica a Deus. Propósito, o breve catecismo da nossa igreja de Westminster ensina que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo ou desfrutá-lo para sempre. Mais uma frase do Joel Bick. Deus manifesta a sua glória em tudo o que faz, mais notavelmente em revelar sua excelência moral às suas criaturas e evocar louvor delas por sua beleza e pelos benefícios que lhes outorga. Efésios 1:3. A glória de Deus é aquilo que o faz parecer glorioso aos anjos e aos homens. Joel Bick, então, está mostrando que Deus, por exemplo, não precisa do nosso louvor. Quando o homem adora a Deus e louva a Deus, não é por uma necessidade divina. Mas na medida em que Deus é o ser que é natural que a sua criatura lhe devolva louvor, por causa da glória que é pertencente a Deus.
E na medida em que a glória é usurpada, aí nós temos problema com Deus. Esse é o propósito. Olha que bonito isso aqui. Uma breve nota histórica. Johann Sebastian Bach, o grande compositor, ilustra o impacto da reforma na música. Quase todas as obras de Bach têm no seu princípio, as letras JJ. Se tiver algum músico aí, talvez você já viu isso, talvez você não saiba o sentido. Esse JJ no início significa aquilo ali, ó. Aliás, vamos ler como está ali. E no seu final, SDG. No início da obra, Bach pedia Yesu Yuvá, ou seja, Jesus ajuda. E depois de escrever a última nota gravava, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. O grande compositor, antes de escrever, ele dizia: Jesus, é com a ajuda do Senhor. Tudo que eu produzo não é meu. Eu pego aquilo que o Senhor já me deu, aquilo que o Senhor fez, e eu apenas transformo. Então me ajuda. E quando ele terminava, o que ele dizia? Nada disso é para minha glória. É tudo para a glória do Senhor. Ao iniciar a composição, Bach confessava não somente sua indignidade e inabilidade para fazer algo agradável aos olhos de Deus, mas confessava também a sua fé em Jesus como seu Salvador. Ao finalizá-la, o louvor a Deus brotava de sua gratidão pela ajuda recebida. Fruto da reforma, irmãos, do entendimento desses 5 pilares. Por último, a Bíblia nos mostra que ela é um grande livro acerca da história da glória de Deus. Desde o início, a Bíblia é um livro que visa nos ensinar a história de sua glória. E eu vou terminar com essa expressão aqui. A palavra glória no hebraico é kabô, e deriva-se de uma raiz que significa peso. Por exemplo, o valor de uma moeda de ouro era determinado por seu peso. Portanto, ter peso significa ter valor ou dignidade. A palavra grega traduzida por glória é doxa, e originalmente significa opinião. Essa palavra se refere à importância ou ao valor que, em nossa opinião, atribuímos a algo ou a alguém. A ideia hebraica fala do que é inerente a Deus, seu valor ou dignidade intrínseca. A ideia grega fala da resposta de seres inteligentes e morais ao valor e à dignidade que eles veem manifestas na palavra e nas obras de Deus. Em ambos os testamentos da Bíblia, a palavra glória significa a manifestação de excelência e da dignidade, glória demonstrada, bem como a resposta de honra e adoração a essa manifestação, glória dada. A glória de Deus é a beleza de suas perfeições multiformes, bem como o esplendor admirável que emana dessas perfeições. E por último, a excelência moral de Deus resplandece em grandeza e magnificência em seus atos da criação, providência e redenção. Ao contemplarem essa excelência, os adoradores de Deus lhe dão glória por meio do louvor, ações de graças e obediência. Ou seja, a Bíblia é o grande livro da história da glória de Deus e o grande convite para que eu e você tributemos ao Senhor toda a glória com o nosso viver. Interessante, irmãos. De repente, diante da dor e do sofrimento, nós somos tentados a dizer para as pessoas que vai ficar sempre tudo bem. Você sabia que esse é um drama muitas vezes do pastor? O doente está terminal. O pastor vai fazer uma visita. E a tentação é dizer: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, você vai ser curado, você vai voltar para casa. E sabe o que eu tenho para te dizer? Nessa noite, isso não é verdade. Muitas vezes. Talvez a maioria. Mas se nós entendemos que a nossa vida é para a glória de Deus, nós entenderemos que até mesmo o nosso sofrimento, até mesmo os momentos difíceis que nós passamos nessa vida, Deus é glorificado. Logo, cumpre um propósito maravilhoso. Perceba, eu vou terminar com essa frase do pastor John Piper. O cântico de louvor mais importante da história da igreja está registrado em Apocalipse. É o cântico da igreja redimida. E não sei se você já percebeu. Sabe o que ela celebra? O maior sofrimento de toda a história da humanidade. Sabe o que a igreja redimida canta? Digno é o cordeiro que foi morto. De uma maneira misteriosa. A igreja não canta sobre a vitória simplesmente, mas ela canta sobre a vitória que foi alcançada na morte, na dor, no sofrimento, no Calvário. Meu irmão, viver para a glória de Deus é libertador. Ainda que as coisas não sejam como a gente gostaria, a gente encontra paz, deleite, segurança,
porque a gente sabe que há um Deus que é glorificado em nós, em todas as coisas. Espero eu, você saia daqui com o coração enlevado, cheio do desejo de devolver toda a glória a Deus, com a sua vida, com a sua família, com seus bens, com seus talentos, com a sua canção, com tudo que você tem e é, em nome de Jesus, porque Ele é digno de toda a glória. Amém?